Então, pessoal, agora nós vamos fazer a correção da página 34 do livro didático. Tá posto aqui um texto poético que vai, diferentemente do soneto anterior, vai possibilitar que nós possamos entender um pouco melhor, talvez tocar um pouco melhor a questão dos encontros vocálicos nas sílabas poéticas, a crase e a ditongação. Veja o seguinte, inclusive nesse vídeo, eu vou enfatizar muito mais a questão da junção das sílabas, porque eu creio que a métrica fica mais evidente quando você observa como foi feita a partição, a separação das sílabas. Eu vou ressaltar, então, nessa correção, o aspecto mais distintivo, mais diferente em relação ao vídeo anterior. Veja o seguinte, aqui no primeiro verso, antes de tocar um pouco melhor nele, eu quero retomar. Quando a gente terminamos o vídeo anterior falando disso, vogal átona mais átona, a gente junta. Vogal tônica mais tônica, a gente separa. Se eu tenho uma vogal átona e uma vogal tônica, eu posso ou não juntar. Esse é o princípio. Vejamos então aqui, ó. Manhã, escurecer. Nessa palavra manhã, o A pertence à sílaba tônica. O inicial, escureceu, não é tônico. Eu tenho uma vogal tônica e uma vogal átona. Neste caso, ficarão juntas. É facultativo, pode ou não ficarem juntas, não é nem que é facultativo. Quando for tônico e átono, elas podem ou não ficar juntas. Nesse caso aqui ficou. Vejamos agora aqui, nessa palavra aqui, nesse verso, na verdade. De noite, ardo. Aqui terminou a sílaba tônica da palavra noite, é noi. Então, esse E não é tônico. A sílaba tônica da palavra ardo é ar. Então, eu tenho uma vogal tônica e uma vogal átona. Mesmo assim, é mais ou menos o que aconteceu no primeiro verso, só que aqui tônica e átona ficaram juntas. Então, no primeiro verso não ficou. Nesse verso já ficou. Professor, o que eu considero? Como é que eu faço para entender isso? A pronúncia vai te ajudar. É a pronúncia do verso, a forma de declamá-lo, que vai balizar se eles ficarão ou não juntos. Aqui vale retomar também que na primeira estrofe a gente teve um equilíbrio entre a redondilha menor, que é a medida velha, né? 7 sílabas poéticas, redondilha maior, 5 sílabas poéticas, redondilha menor. Na primeira estrofe a gente teve a presença da redondilha menor e do verso tetrassílabo. Né? Não houve uma única métrica para todo o verso, para toda a estrofe. Na segunda estrofe, a gente percebe a predominância do verso tetrassílabo. Quero até mencionar que aqui vocês vão perceber que na última parte da palavra eu estou colocando esse xizinho. Já é um caminho para te ajudar. Na hora de separar a sílaba poética, para que você não conte a última, caso a última não seja tônica, localizou a sílaba tônica, o que vier depois, o que for átono, você pode fazer um X em cima, seja uma ou sejam duas sílabas. Para quê? Para te auxiliar a não considerar na contagem, porque a gente sabe que eu considero na metrificação até a última sílaba poética. Então, o que vier depois da sílaba poética não vai entrar dentro da contagem. Para que você não se confunda, eu sugiro que você faça esse xizinho, porque aí na hora de contar você não vai cometer esse equívoco. O este é meu norte. Eu quero enfatizar aqui que aqui eu tenho uma vogal tônica, o, e o que também é uma sílaba tônica. Nesse caso, tônico mais tônico, eu também não vou juntar. Vou descer um pouco mais aqui para a gente analisar os demais. Só para retomar aqui a predominância do verso tetrassílabo, e no último verso eu tenho
No último verso da segunda estrofe eu tenho a marcação da redondilha menor. Na terceira estrofe todos são tetrassílabos. E na última estrofe eu volto a ter tetrassílabo e redondilha menor. Quero mostrar que muitas vezes passa pela cabeça do aluno que todos os versos vão ter que ter a mesma métrica. Meninos, quando a gente trabalha com soneto, isso acontece com uma frequência maior, com uma incidência maior. Mas isso não é regra. Não caiam no erro de não metrificar, porque muitas vezes você vai até assim, metrificando a primeira estrofe. Todos os versos foram decassílabos. Quer dizer que todos os demais serão? Não necessariamente. Então, metrifique tudo para que você tenha certeza. E não há regra em se tratando de literatura. O poeta ele é livre, ele pode, em determinados momentos de produção, seguir uma medida em que todos os versos vão bater. Só que ele pode também, em alguns momentos literários, a depender da influência que ele receba, produzir cada verso com uma métrica diferente. Então, paute a sua análise após fazer efetivamente a metrificação, ok? Antes disso, não. Quero mostrar ali, só um minutinho, vou subir aqui para você verificar. A metrificação aqui do soneto Um Beijo, do Olavo Bilac. É soneto por quê? Porque eu tenho a estrutura de 2 quartetos e 2 tercetos. Nele fica mais evidente o contraponto, né? A contraposição. Aqui eu tenho uma variação à medida velha, sobretudo pela incidência da redondilha menor, com 5 sílabas. E aqui no soneto do Olavo Bilac, a gente vai perceber que todos os versos serão decassílabos. E no esquema de rimas, a gente vai perceber aqui o seguinte. Não vai... Quando eu faço a métrica, vou descer aqui para ficar melhor para visualizar. Acho que é importante trazer essa informação. Quando eu faço esquema de rimas, quando eu analiso o esquema de rima, eu considero sobretudo os quartetos. Eu preciso de 4 versos para aferir a repetição da rima. Então, não necessariamente eu consigo fazer isso no terceto, porque para tabular a rima, eu preciso de 4 versos para ver se é oposta, se ela é segmentada, se ela é alternada. Então, nos tercetos, em tese, não é necessário fazer o esquema de rimas por conta dessa incidência que a gente precisa dos 4 versos do quarteto para poder aferir, ok?